Voltamos a apresentar Doc Mogi News. Em 1914, Yaya viaja para a Europa. Durante sua primeira estadia em território europeu, estoura a Primeira Guerra Mundial. Então, após a guerra, ela volta para sua casa em São Paulo, e em São Paulo ela fica... ela não tinha uma profissão, ela era dona de casa, então ela tentava viver ali com seus, vamos pôr, seus gostos, né? Com a fotografia, com o dirigir, com ir à missa, ela era muito católica. E os primeiros acessos dela foi começar a distribuir os seus bens pessoais. Então as primeiras questões foram as joias, depois dinheiro. Isso daí foi um ponto que quem está muito perto dela deixava ela distribuir, mas depois pegava com os empregados. Esse foi um fato que ocorreu. E aí começaram a achar que ela não estava normal, ela estava fora de si. E aí a segunda questão foi o quê? Ela começou a se ferir, utilizando utensílios de cozinha. Numa das histórias, ela tentou cortar os pulsos, isso daí quase levou ela à morte. Então foi toda uma questão aí em torno dessa pré-loucura, diagnosticada pelo Dr. Franco da Rocha, que na época, durante até a década de 40, foi um dos maiores especialistas em psiquiatria no Brasil, e ele pensou até em levar ela para uma clínica que estava sendo utilizada na antiga cidade de Juqueri, que hoje é Franco da Rocha. Só que a família não viu com bons olhos levar ela para um manicômio. Ainda que mais que houvesse um cuidado, ela estaria com um monte de pessoas. Só que isso daí foi uma questão discutida ali entre quem estava perto dela, as pessoas que mais cuidavam. E foi decidido que poderia se adaptar a essa casa. Então, adaptando a casa, eu posso deixar ela totalmente com um mínimo de conforto e sobre os olhos de quem mais ela gostava ainda. Então, ela ficou ali naquela casa durante 35 anos. Né? Retornando da Europa no final de 1914, Yaya contraiu a gripe espanhola. A pandemia mundial que matou quase 22 milhões de pessoas no decorrer do ano de 1918. Curada da gripe, passou a apresentar os primeiros sinais de demência em janeiro de 1919, quando aos 32 anos tentou suicídio e perdeu definitivamente as rédeas de sua vida. Achando que ia morrer, escreveu seu testamento a lápis e começou a doar as joias aos empregados. Mais tarde, em outra crise, achava que queriam violentá-la e tentou mais uma vez tirar a própria vida. A partir daí, sua vida não seria mais a mesma. Ela foi internada e diagnosticada como incapaz de responder por seus atos. A interdição foi oficializada em abril de 1919. Yaya foi levada para sua casa no Bexiga, na época um bairro afastado do centro da capital. Assim começa o pior período de sua vida. A reclusão que iria durar quase 40 anos. Mesmo assim, a vida da mogiana milionária, mas impedida pela justiça de administrar os próprios bens, era solitária.
mais conviveu com ela era uma família de amigos, que é a família Gran. A família Gran é uma família de americanos que vieram para Mogi tentar uma vida nova aqui com agricultura, com comércio, e que depois de todas as fatalidades que ocorreram com a família dela, a própria Yaya, eles resolveram sair de Mogi e ficar cuidando dela em São Paulo. E a família cuidou dela desde após a morte do pai. Mesmo a família não sendo tutora dela, a família ficava sempre na casa, observando o cotidiano dela e está sempre ali aos cuidados. A família ficou depois, durante décadas e décadas, ali morando com ela. Às vezes os pais vinham para Mogi, largavam uma filha, um filho, mas sempre alguém junto com a Yaya. E a Yaya teve esse ponto positivo de ter essa pessoa ao lado dela. Se ela não tivesse a família, eu garanto que ela não tinha nem sido, vamos pôr assim, internada na sua própria casa, tinha ido um manicômio público. Isso daí seria, vamos pôr assim, perante acho que a medicina, até diminuiria o tempo dela de vida. Esse conforto, essa liberdade que ela teve individual foi um ponto que deu para ela viver um pouco mais ainda. Mas uma vida sem nenhum luxo, sem nenhuma forma de usufruir dos seus próprios bens. Então isso foi uma questão, a família foi o principal elo dessa união aí. A casa da Major Diogo foi construída em meados do século XIX, primeiramente como um chalé de tijolos. O terreno da casa tinha aproximadamente 33 mil metros quadrados. Em 1902, João Guerra compra o chalé e é ele quem amplia e dá características neoclássicas para a casa, como os afrescos nas paredes, pilastras. Quando o pai de Yaya, Manuel, compra a casa, muitas das características da época de João Guerra permanecem. Aqui nós temos a Sala Verde, que era uma das salas principais dessa moradia, a sala social, um lugar que existia os jantares e a vida social da moradia. Nela está totalmente caracterizada a riqueza dos afrescos. O tema é o relevo marinho, então com montanhas e o mar trabalhado na base de toda a parede. E também a faixa de madeira, o cedro, uma madeira totalmente nobre, em que mostra a ostentação da família. Uma outra curiosidade é o trabalho em tijolo, em que mostra a emenda da casa. Essa daqui mostra o primeiro chalé que foi montado em 1888. Esse chalé foi feito várias adaptações e chegou na concepção de casa que nós temos hoje. Esse grande assobradado em pleno coração de São Paulo. Contudo, quando Yaya é levada para aquela casa, várias adaptações são feitas para recebê-la. Os inúmeros artifícios utilizados para assegurar a proteção da própria Yaya, na própria casa foi utilizado o fechamento de todas as janelas para o lado posterior da casa, do lado de fora. Aqui nós podemos observar que, ao trancarmos, ela não teria acesso nenhum pelo lado de dentro, só os empregados e o próprio enfermeiro que teria a possibilidade de abrir para entrar o ar e a própria luz do dia para internada. Yaya ficou confinada em um único quarto. Nele havia uma pequena porta, por onde passavam a sua comida, de forma que os seus criados tivessem o mínimo de contato possível. Aqui nós estamos no cômodo que Yaya passou grande parte da sua vida. A característica principal é essa portinhola onde era passada a alimentação para a própria enferma. Nela é o mesmo sistema, abrindo para o lado oposto e tendo a segurança e o mínimo de contato durante os acessos que ela poderia sofrer.
Então, o contato entre enfermeiro e paciente era totalmente limitado. A alimentação era feita através desse sistema e um sistema seguro. O piso de madeira foi substituído por corticite. Os papéis de parede foram cobertos por tinta esmaltada para facilitar a limpeza. As janelas só abriam pelo lado de fora, assim como o registro da banheira. Então esse é o banheiro da moradia da Dona Yaya. Aqui nós temos as janelas características igual à mesma de fora, com as travas para o lado de fora, juntamente com esta outra janela. Não tinha como ter nenhuma fuga nesse local. Juntamente com isso, nós temos o chuveiro um nível muito mais alto, para mesmo não poder se ferir e não tentar qualquer tipo de movimento brusco. E a banheira, nós temos uma curiosidade: o controle da água era todo feito pelo lado externo da casa, não era realizado dentro do banheiro. Isso também dava uma segurança da própria enferma. A porta tem uma característica que ela poderia ser vigiada pelas pessoas lá de fora. Ela tinha uma privacidade, mas uma privacidade controlada. Isso foi uma garantia que os médicos deram para a própria enferma. Por muitos anos, Yaya não pôde sequer sair ao jardim para poder ver e sentir o sol. Tudo está tão diferente. Mal reconheço este lugar. Janelas abertas, o sol, o céu. Aqui era difícil sentir o tempo passar. Era como se eu já fizesse parte deste lugar, como cadeiras, como raízes. A última reforma da casa aconteceu em 1952, quando construíram um solário para que Yaya pudesse tomar banhos de sol. Mesmo assim, poucas vezes ela era levada até lá. Aqui nós temos o solar, que foi a última adaptação que a casa sofreu para a acomodação da Yaya. Esse solar foi elaborado no começo da década de 50. Com isso, ela pôde ter uma maior liberdade no ar livre. Nós podemos observar o pé direito com uma altura aí de uns 2,30 metros. Isso para proteger a própria paciente de não pular e sofrer aí uma fuga e ao mesmo tempo a proteção desta. Os vidros servem para ela poder observar a própria fauna e flora que corresponde inteira dentro do jardim dessa casa. E isso daqui foi a última possibilidade de ela poder rever o ar livre. Ela ficou 35 anos reclusa dentro de um quarto. Então, desses 35 anos, apenas 5 ela pôde vivenciar nesse solar. Presa em sua própria casa por longos 36 anos, Yaya perdeu sua liberdade, sua riqueza e sua felicidade junto com a lucidez. Imagina, de 1925 a 61, quantos acontecimentos o Brasil passou, quantos presidentes o Brasil trocou. E ela estava naquele mundinho dela. Ela não pôde nem voltar para um local que ela tanto amava, que era a chácara dela em Mogi. Isso daí foi, acho que um dos pontos que foi deixando ela cada vez mais definhando. Em 1961, aos 74 anos de idade, Yaya morreu. Provavelmente por causa de um câncer de estômago em decorrência da grande quantidade de remédios que era obrigada a tomar. Quem estava no convívio com ela viu que ela estava muito debilitada. Ela morreu já com cerca de 60 e poucos anos, mas parecia que era uma senhora de 80. Uma senhora muito maltratada pelo tempo. Uma das mulheres mais ricas de seu tempo, se não a mais rica, pouco pôde usufruir de sua imensa fortuna. Mas nenhum de seus parentes, nem ninguém, conseguiu herdar nem um só centavo de todo o dinheiro, pois ela viveu mais do que todos eles. Quando a morte finalmente pôs fim a seu sofrimento, morreu a última integrante de uma antiga e poderosa linhagem paulista.
Estamos apresentando Doc Mogi News.